Olá, tudo bem, professor Constantiano? Lucas, como estão as coisas? Bom, a proposta aqui dessa prática com componente curricular é justificar os critérios de divisibilidade tanto por 2 quanto os demais números até 10, tá? A ideia é poder apresentar a partir da notação de posicional na base 10 um conjunto de regras unificadas que justifiquem os critérios de divisibilidade. Ok, vamos lá. Quando que esses critérios geralmente são apresentados aos estudantes pela primeira vez? Geralmente a partir do 6º ano do ensino fundamental 2, né? E eles são apresentados como um conjunto de passos, algoritmos, através de operações aritméticas simples. Soma, subtração, multiplicação. Além desses passos, para alguns critérios, eles também podem ser feitos através de comparação dos dígitos de um número, né? Então nós vamos falar da notação posicional, o que são os dígitos para cada classe dessa notação, né? E é bom esclarecer que os critérios de divisibilidade apresentados no 6º ano do Fundamental 2 englobam 2 até o 6, né? O 9 e o 10. O 7 e o 8 geralmente não são discutidos. Então a ideia é apresentar também esses critérios de uma maneira unificada, já que eles são pouco abordados, critérios de divisibilidade por 7 e por 8. Então vamos lá. Então qual que é a ideia? Vamos apresentar a notação posicional na base 10, como que nós podemos representar um número a partir de classes da unidade, dezena, centena, milhar e assim sucessivamente, para justificar os critérios de 2 até 10. Então eu quero pegar 2, 3 e o 9 junto, o 3, o 4, o 5 e o 10 junto com o 5, o 6, o 7 e o 8. São então todos esses conjuntos de critérios de divisibilidade. Além disso, as regras já se tornam mais complicadas de memorizar, né? Nesse contexto, o que eu quero mostrar é já um início do conceito de prova para os estudantes, ou seja, a possibilidade que eles têm de, a partir de uma generalização de uma notação, poder encontrar os critérios, as condições para que determinados números possam ser divisíveis de acordo com os critérios que nós vamos apresentar aqui, certo? Então tá. Quero incluir então os casos de divisibilidade por 7 e 8, que geralmente não é muito discutido no ensino fundamental 2, a partir do 6º ano, tá? Bom, que exemplo que eu vou pegar aqui? Vou pegar o número 2567. Esse número, na notação posicional, pode ser escrito desta forma. Percebam, ó, que eu posso quebrar aqui cada classe que a gente fala, classe da posição. Essa daqui é a classe da unidade, essa aqui é a classe da dezena, da centena e do milhar. Eu agrupo de acordo com o quê? Com os respectivos produtos de potências de 10, tá? Ó. Então eu separo aqui o milhar, que é vezes 1000. Então nesse caso do 2567, eu tenho duas classes de milhar, né? 2000. Tenho 5 classes de centena, 500, né? 6 classes de dezena e 7 unidades, certo? Então essa é a chamada notação posicional, porque eu consigo colocar as posições das classes a partir da direita para a esquerda, aumentando-se o quê? Uma potência de 10. Ou seja, eu posso escrever esse número dessa maneira, né? Essa é uma maneira que eu vou poder unificar depois na notação, ó. Cada classe aqui, ó, eu posso associar com a respectiva potência de 10. A classe da unidade eu falo que é 10 elevado a 0. A classe da dezena, como já aparece 1, é o 10 a 1. Da centena é o 10 a 2, por causa do quadrado de 100. O milhar é 10 a terceira e assim sucessivamente, certo? Então, de uma maneira geral, eu posso generalizar como um número utilizando essa notação posicional. Desta forma, olha só. Se eu tenho um número com R algarismos, cada algarismo, cada dígito aqui, ó, cada dígito deste número é associado à sua classe respectiva, né? Então, no caso, o NR é associado à classe 10 elevado a R, NR-1 a 10 elevado a R-1, e assim sucessivamente, né? Então, lembrando, o que é o NK? É o dígito do número
que está associado a uma determinada classe posicional K. Com isso, eu posso utilizar diversas maneiras de representar um número. Vou mostrar isso agora, ó. Eu posso representar um número, por exemplo, deste jeito aqui, ó. O que eu estou fazendo na verdade? Eu estou pegando aqui todas as classes associadas, né? E estou agrupando aquelas que têm o quê? Uma classe de dezena não nula, né? O que eu quero dizer com isso? Que o dígito, que é o dígito da unidade, ele vai ficar separado do restante, certo? E aí, todos os outros números, eu posso fatorar o quê? Um fator 10 aqui. Então, isso aqui vai ser muito útil, por exemplo, para os critérios de divisibilidade de 2, 5 e 10, né? Eu também posso agrupar a partir do quê? Das classes das centenas. Então, a partir do N2, que tem o 10 ao quadrado, e de todos os outros que também vão ter um fator 10 ao quadrado, eu fatoro essa classe da centena e o restante eu vou agrupá-lo de outra maneira. Então aqui, por exemplo, é uma maneira de representar um número, só que vai ser útil, por exemplo, para o critério de divisibilidade por 4. E posso fazer a mesma coisa para o 1000, né? A classe do milhar, né? Então eu vou até o dígito N3, que corresponde ao quê? A classe do milhar, que está sendo multiplicado por 1000, e eu pego todos os outros superiores, fatoro este elemento 1000 aqui, e aí eu vou ter um conjunto aqui, ó, que vão ter todo mundo o mesmo fator. E é claro que quem não tem esse fator, eu separo ele aqui. Este é um caso em que nós vamos explorar, por exemplo, a divisibilidade por 8. Então, veja só, de uma maneira única, eu já consigo fazer diversos casos de divisibilidade. Vamos entender como que se aplica essa representação de números para os casos básicos de divisibilidade. Vamos lá. Vou começar por divisibilidade por 2. Então, olha só. Um número qualquer, aqui, ó. Como que eu posso reescrevê-lo? Então, o que nós estamos sempre fazendo é rearranjar a notação posicional de uma maneira que ela seja conveniente para a justificativa do critério de divisibilidade. Neste caso aqui, eu separei a primeira maneira de representar o número com esse 10 aqui, mais um conjunto de termos aqui, que não necessariamente pode ser divisível por 2, e o N0 aqui, separado, o dígito da unidade. Para que um número que esteja representado desta maneira possa ser divisível por 2, esse critério, vou até mudar a cor aqui, ó. Opa, volta, perdão. Isso. Deixa eu mudar a cor aqui. Essa parcela do número tem que ser divisível por 2. Para que ela seja divisível por 2, basta que esse termo seja. 10 é divisível por 2. Isso aqui daria 5. Então, nós já temos o quê? Uma parte desse número, dessa representação, que é divisível por 2. Para que nós possamos garantir que esse número todo aqui, ó, esse número todo aqui seja divisível por 2, esse cara que é o dígito da unidade também tem que ser divisível por 2. Então, veja, eu não preciso analisar o restante do número. Basta que eu analise apenas o último, que é o dígito da unidade, para ver se é divisível por 2. Ou seja, basta verificar se é par ou se é ímpar. Porque quem determina a paridade, aí no caso, vai ser o dígito da unidade. Certo? Então, fechamos com essa parte, de critério de divisibilidade por 2. Como é que seria o critério de divisibilidade por 4? Simples também. Eu vou pegar a segunda maneira de representar o número e considerar agora esse fator de 100 aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que 100 é divisível por 4. Isso aqui dá 25, certo? De novo, nós temos duas parcelas. Essa daqui que representa uma parte do número, que é daqui até aqui. E depois os dois últimos dígitos, que é o dígito da dezena e o dígito da unidade. Então, veja, agora, para que você possa ter um número divisível por 4, eu analiso apenas esses dois números. Temos as seguintes condições. N1 igual a N0 igual a 0. Ou seja, esses dois últimos números aqui são 0, 0.
Se eu tenho isso, é porque este fator aqui, ó, é 0. E 0 pode ser dividido por 4. Então, veja, a primeira condição de que você possa ter de divisibilidade por 4 é que os dois últimos dígitos sejam 0, né? Agora, se nós não temos isso, se temos aqui N1 diferente de 0, ou N0 também diferente de 0, ou até um deles podendo ser 0, não importa, mas que este número formado pelos dois dígitos da dezena e unidade formem um número divisível por 4. Porque se eu tenho aqui essa parcela aqui, ó, toda ela divisível por 4, para que eu possa garantir que o número seja divisível por 4, eu também tenho que ter essa a última parte aqui, que é formada, que forma, na verdade, um número com o dígito da dezena, por isso que tem esse 10 aqui, e o dígito da unidade. É isso. Então, o critério de divisibilidade por 4 é simples. Ou os dois dígitos N1 e N0 são 0, né? Porque 0 pode ser divisível por 4. Ou, se eles são diferentes, eles precisam formar um número que é divisível por 4. Simples. Divisibilidade por 8, eu sigo também essa regra do 4, só que pegando o quê? A classe do milhar. Então, de novo, aqui, ó, eu tenho o 1000, certo? O 1000 é divisível por 8, isso aqui dá 125. Né? Então, eu já tenho aqui uma parcela, ó, que já é divisível por 8, certo? Então, o que a gente sempre está fazendo? Rearranjando a notação posicional de tal maneira que ela seja conveniente para nós. Ou seja, uma parte sempre vai ser divisível pelo número do critério, né? E a outra parte nós temos que analisar. Nesse caso aqui, ó, de novo, nós temos aqui todo um conjunto de números que vai ser divisível por 8, porque ele tem um fator 1000 aqui que é divisível por 8. O restante, então, ó, para garantir que um número todo, esse aqui, ó, seja divisível por 8, também tem que ser divisível por 8. Aqui nesse caso é a mesma coisa. Eu teria que ter o A2 igual ao A1, que é igual ao A0, e tudo isso igual a 0. Ou seja, para que um número possa ser divisível por 8, eu teria que ter o quê? Os 3 últimos dígitos desse número, 0. Ou, no caso do A2, ser diferente de 0, o A1 também ser diferente de 0, e o A0 diferente de 0, eu tenho que formar um número, que é este aqui em vermelho, e este número, que no fundo vai ser um número de 3 dígitos, ele tem que ser divisível por 8. Então, veja só, de uma maneira única, nós conseguimos fechar os critérios de 2, 4 e 8 de maneira muito semelhante, bastando o quê? Reagrupar a notação posicional de uma maneira conveniente. Ó, da mesma maneira, eu posso usar a mesma representação usada no critério de divisibilidade por 2 para verificar o 5 ou 10. De novo, ó, eu tenho aqui uma parcela, né, uma quebra dessa notação posicional, onde eu destaco aqui o número 10, ou seja, todos os fatores aqui, todas as classes que possuem o quê? Uma classe, uma potência de 10 não nula, e o que? O dígito da unidade isolado aqui. De novo, ó, esse fator me garante que tudo isso daqui, ó, tudo isso aqui seja divisível por 5 ou por 10. Por quê? Porque 10 dividido por 5 é 2, ou porque 10 dividido por 10 é 1. Então, essa parte que eu destaquei agora, ela é divisível por 5 ou por 10. Agora, como que a gente diferencia quando o número vai ser divisível por 5 ou por 10 exatamente? Simples, analisando o dígito da unidade, tá vendo? Já que esse fator aqui a gente já viu que ele é divisível por 5 ou 10, esse cara aqui também vai ter que ser divisível por 5 ou 10. No caso do A0, ele tem duas possibilidades. Ou ele é 0 ou ele é 5. Quando o A0 é 5, eu só garanto o quê? A divisibilidade por 5. Certo? Então, o número ele é divisível por 5. Agora, se eu tenho 0 aqui, ó, ele pode ser tanto divisível por 5
quanto por 10. Então, se eu tenho A0, 5, ele é só divisível por 5. Né? Se eu tenho 0, então eu posso ter o 5 que divide ele, ou 10 que divide ele também, porque tanto 5 quanto 10 dividem o 0. Então, essa é a regra de divisibilidade por 5 ou por 10, só olhando, olha que legal, o dígito da unidade. Você veja que eu consigo justificar isso. É como se fosse uma espécie de prova, uma demonstração básica desse critério de divisibilidade. É um conceito que é novo para os estudantes. A partir do Fundamental 9 em diante, inclusive o médio, eles podem aprender esse tipo de notação e desenvolver essas regras, porque elas não envolvem nada além de operações aritméticas. Agora vamos para o critério de divisibilidade por 3 ou por 9. Esse aqui vai exigir um pouquinho mais, é por isso que ele foi apresentado só agora, né? De novo, nós temos aqui a nossa notação posicional dos números. Agora, o ponto importante aqui é o seguinte, cada um desses caras eu posso escrever de uma maneira diferente. Então, olha só. Por exemplo, o dígito da dezena, que tem uma potência de 10, 10 elevado a 1, eu posso quebrar esse 10 como 1 mais 9, ó. 1 mais 9. Por quê? Porque eu tenho que introduzir aqui um fator que vai me permitir que seja divisível por 3 ou divisível por 9. O 9 atende a esses dois requisitos. Então, eu deixei aqui esse 9 de propósito. Quando você aplica a distributiva, ó, eu tenho um fator aqui que aparece como 9 e aparece aqui o dígito da dezena, né? O dígito da unidade já está separado, tá? Tá lá N0 sozinho lá, que vai se juntar depois com esse dígito da dezena. Posso fazer isso para o dígito da centena também, olha só. Então, quando eu quebro 100 como 1 mais 99, eu posso, de novo, aplicando o distributivo aqui, ó, ter um termo com 99, que vai ser divisível por 3 ou por 9, e o dígito associado à centena. E assim eu posso fazer sucessivamente. A mesma coisa do milhar, né? E para uma classe genérica R, ó. Esse que é o ponto interessante. Nós podemos associar aqui, ó, o expoente que nós temos da classe com a quantidade de zeros, de 9, perdão, que aparece aqui. Então, se eu tenho uma potência 10 elevado a R, com certeza aqui, ó, eu vou ter R dígitos 9 aparecendo. Aplicando a distributiva de novo, né? Nós vamos ter aqui o dígito da classe R multiplicado por uma quantidade de 9s. E ele sozinho aqui. Observe que quando você pegar e somar todos esses termos, só que agora representados de maneira diferente, eu vou ter um grupo aqui só com fatores 9, ó, multiplicados. E eu vou ter aqui uma soma de todos os dígitos. Olha que interessante. Ó. Então, ó, basta que eu rearranje isso de uma maneira que fique evidente, fique explícito a divisão por 3 e por 9 de um dos termos. Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu posso agrupar todo mundo que tem 9, ó, desse jeito. Eu coloco 9 em evidência e eu deixo todos esses dígitos com fatores multiplicativos agora com números 1, né? Ó. Aqui tem 1, aqui tem 11 com 2 dígitos, e assim vai sucessivamente. Aqui tem uma quantidade de números formados por uns. E eu tenho um fator 9 aqui. Esse cara já me garante a divisibilidade por 3 ou por 9, porque 9 por 3 é 3, 9 por 9 é 1. Resta agora só essa última parcela, ó. Opa! Que é o quê? A soma de todos os dígitos do número formado. Então, para que você tenha a divisibilidade por 3 ou por 9, nesse nosso caso, eu pego e somo todos os números, todos os dígitos que formam esse número e verifico se é divisível por 3 ou por 9. Porque a outra parte já é divisível por 9 ou por 3. Então, se essa parte também for divisível por 3 ou 9, garanto a divisibilidade por 3 ou por 9 de um número, certo? Então, você veja que agora a regra muda um pouco. Eu tenho que fazer uma operação aritmética com os números, não simplesmente rearranjar os termos e comparar a divisibilidade, né? Eu preciso somar os dígitos desse número e verificar se essa soma é divisível por 3 ou 9.
A divisibilidade por 6 é uma das mais simples, porque basta que ele seja um número par, ou seja, seja divisível por 2 e também divisível por 3. Então eu posso aplicar os critérios anteriores para verificar a divisibilidade por 6. Agora, a divisibilidade por 7 é que entra o desafio. Eu vou mostrar a partir de um exemplo e depois nós vamos justificar. Então, o exemplo é o seguinte, eu quero saber se o número 602 é divisível por 7. O que eu vou fazer? Eu vou separar o dígito da unidade do restante do número. Se eu tenho 602, eu pego 2, separo e deixo o 60 restante de lado por enquanto. Eu pego e multiplico por 2 esse dígito da unidade. O que eu faço com isso? Pego aquele número que foi separado e subtraio esse resultado. Então, eu tinha 602, separei o 2, deixei o 60, peguei o 60 e subtraí o quê? 2 vezes o dígito da unidade. Aí deu um número. Esse resultado é divisível por 7? No nosso caso, nós sabemos que sim, porque 56 é o quê? 7 vezes 8. Então, 56 dividido por 7 é 8. Logo, o nosso número 602, ele é divisível por 7. Essa é a regra. Então, você perceba que aqui, ó, foi necessário fazer alguns passos bem diferentes do que nós estávamos vendo dos outros critérios. Bom, a questão é, por que é assim? A notação posicional ela justifica para a gente numa boa. Então vamos lá ver o porquê que é desse jeito. No caso, de novo, nós vamos partir aqui da notação posicional. E eu preciso fazer aparecer alguma coisa que seja divisível por 7, certo? Nos outros critérios, nós sempre rearranjávamos as coisas dessa maneira. Só que neste caso, não está nada óbvio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular, na verdade, o dígito da unidade, acrescentando e subtraindo dois termos, tá? Então, o N0 está aqui, ó. Eu simplesmente vou acrescentar 20 a 0, 20, N0 e 20, e subtrair 20 N0. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele vai ser 21 N0. Então, veja só, não é à toa que eu estou colocando 20 aqui. Eu estou forçando o surgimento de um fator que seja divisível por 7. Aí, nós vamos rearranjar novamente tudo. Aqui, esse 20 N0, como ele tem um fator 10 multiplicativo, ele pode ser reagrupado junto com os outros termos que tem fator 10 também. Então, ó, eu tenho aqui o nosso amigo 21 a 0, lembrando que ele é divisível por... ele é divisível por 7. E eu tenho aqui agora o quê? Um rearranjo na qual eu tenho o quê? 10 vezes um certo fator. Neste caso aqui, o 10, ele não permite nenhuma divisão exata por 0. Certo? 10 dividido por 7 vai dar 1, sobra resto 3. Não é divisível por 7. Então, nós vamos ter que garantir que alguma coisa seja divisível por 7. Aqui já é, ó. 21 dividido por 7, 3. Então, esse fator é divisível por 7. Então, já que 10 não é, todo esse cara pertencente ao parênteses é divisível por 7. Então, se você observar o que tem dentro do parênteses, corresponde exatamente àqueles passos que nós seguimos para você poder usar o critério de divisibilidade por 7. Olha só. Eu peguei, aqui é N0, tá? Eu peguei o termo da unidade, multipliquei por 2. E aí, o número restante, que no fundo o que é? É pegar um número que eu tirei uma classe de dezena, né? Tirei a unidade. Então, esse número aqui, ó, é o número que sobrou. Então, eu peguei o número que sobrou e subtraí 2 vezes o dígito da unidade. Se esse cara for divisível por 7, ótimo. Pode acontecer desse número ter 3 dígitos, 4, não importa. Se você quer continuar usando o processo, você pode, não tem problema. Aqui já está garantido. Esse número aqui pode originar alguém que tenha 3, 4 dígitos. Então, você, de novo, vai separar o dígito da unidade desse número resultante
e você vai repetir o processo até uma hora que você chega no número que ele é de fácil manipulação, fácil verificação se é divisível por 7 ou não. Então, olha, é isso. Eu quero agradecer. Foi apresentado de maneira muito breve, porém simples, os critérios de divisibilidade de 2 até 10. Né? No trabalho escrito, eu chego a detalhar um pouquinho mais esses algoritmos e também apresento alguns exemplos que podem ser utilizados pelos professores e pelos alunos. Eu agradeço, muito obrigado.